Mulher na minha vida. O me expondo de hoje é de tipo 2 semanas atrás. Eu jurei que eu já tinha me aposentado de problema. Eu jurei. Mas assim, senta que tem camadas. Mas vai ser bem cifradinho hoje, porque tem muita coisa que eu realmente não tenho como expor. Vamos lá. Há mais ou menos no máximo 3 semanas atrás, mas foi 2 semanas atrás porque eu já estava trabalhando na escola que eu trabalho. Eu simplesmente se declararam pra mim. Olha, minha filha, se você é uma pessoa adulta e tá lidando bem com pessoas se declarando pra você, você tem o meu respeito, que eu simplesmente buguei completamente. Primeiro, é uma pessoa que a gente se conhece há milhões de anos. Tipo, quase todos os anos que eu existo. E, gente, eu não soube lidar. Por quê, Mário? Porque você tem uma paixão incubada por pessoas. Deus me livre e guarde. Só não soube lidar. Vou tentar explicar pra vocês a situação. Eu realmente sou uma pessoa que lido mais objetivamente com tudo na minha vida. E eu prefiro que todo mundo ao meu redor sempre faça isso quando se trata de lidar comigo. Mesmo que sejam palavras difíceis, eu prefiro ouvi-las do que deixar de ouvir e, sei lá, sabe, aquela situação que era boa se tornar uma situação ruim. E as pessoas que estão muito tempo na minha vida, elas sabem exatamente disso. Eu prefiro uma verdade amarga a uma mentira doce. E pelo que eu entendi, essa pessoa carrega essa mentira há milhões de anos. Essa pessoa passou por 2 casamentos, enquanto a gente é muito próximo, e viveu e me viu viver o meu casamento. E, basicamente, segundo as palavras da pessoa, essa pessoa gosta de mim desde o seu primeiro casamento, desde muito antes do seu primeiro casamento, desde antes de eu conhecer o pai da minha filha. Pra quem não sabe, eu conheci o pai da minha filha no final de 2017, pra vocês verem que já tem muito tempo isso. E é desde antes disso. Eu me envolvi com uma pessoa muito próxima da pessoa que se declarou pra mim. Eu vou chamar a pessoa que se declarou pra mim de militar. Militar é um ser humano, não vou dar sexo ao militar. Mas o militar, ele tá na minha vida há muitos anos. A gente tem, basicamente eu vou dizer que é uma amizade de infância. Nós estudamos juntos algumas vezes e depois não, mas nós vivemos a vida toda uma amizade muito unida, assim, quase um laço de sangue. E nós tivemos, sei lá, quase todas as experiências meio que ao mesmo tempo. Quando eu engravidei da Ana, pouco tempo depois, a pessoa teve o seu primeiro filho, depois a pessoa teve seu segundo filho e a pessoa se separou. A pessoa se relacionou novamente, né? O militar se relacionou novamente com outra pessoa e quase ali teve um bebê, mas infelizmente não deu certo. E assim, eu sempre fiz parte da vida da pessoa, a pessoa sempre fez parte da minha vida por tudo, gente, em todas as etapas, inclusive nos bebês, tanto do lado de lá quanto na minha filha. Quando eu perdi o meu bebê antes da minha filha, essa pessoa foi uma das pessoas que mais me apoiou e cuidou de mim e me ouviu em tudo de ruim que eu vivi, porque foi muito pesado perder um filho aos 20 anos, sem nem saber que estava grávida. Mas esse é outro assunto, um dia eu conto pra vocês. O tempo foi passando e a nossa relação sempre passou por altos e baixos, por distância, não por briga. Nós, assim, tivemos uma outra discussão na vida toda, mas nunca foi nada chocante. Realmente foi por distância, porque muitas das vezes essa pessoa morou muito longe de mim, ou eu morei muito longe, tipo agora que eu vim embora pra cá e essa pessoa ficou na minha antiga cidade. O tempo foi passando e eu nunca pensei que isso podia ser real. Por mais que uma única vez, essa pessoa tivesse bebido e tivesse feito um comentário estranho, que foi estranho pra mim, eu sempre levei na pura amizade. E eu sou essa pessoa. Eu vou brincar e falar de todo tipo de coisa, seja leve ou pesada, com os meus melhores amigos, o meu ciclo de amizade. E nunca vai deixar de ser uma boa amizade. Eu vou rir e isso vai morrer e vai se tornar só uma lembrança que alguma hora vai passar na minha cabeça. Então foi exatamente isso que eu levei em consideração quando a situação aconteceu. Eu ri, a pessoa riu, eu achei que era fruto do álcool e passou. Nunca mais pensei. É importante deixar gravado que 2 pessoas da minha vida, uma amiga, que também é família, e o pai da Aninha, sempre tiveram um problema com essa pessoa, em questão a mim. Sempre fizeram comentários do tipo, você não vê, você não enxerga, você não nota, mas a pessoa tem um sentimento por você. Ou essa pessoa tem muito ciúme de você, por quê e tal. Mas assim, pra mim era uma parada de, a gente é amigo há tantos anos que impossível. Não era impossível. O tempo passou, milhões de anos se passaram. Só com o pai da Aninha eu passei 7 anos junto. Então, assim, nada pra mim podia crescer uma esperança de maldar. Era impossível que eu maldasse alguma coisa. Porque, cara, sei lá,
sabe? A gente tá junto com um amigo há tantos anos que é impossível. Esse sentimento, pelo que eu entendi, cresceu por anos. E eu realmente nunca notei. E eu falo assim, porque não é mal, sabe? Nunca foi a mal, só que eu realmente nunca notei. Basicamente, há 3 semanas atrás, 2, nem consigo me lembrar a data. Foi tão traumático e estranho. A pessoa me chama no WhatsApp e diz que precisa me dizer uma coisa que carrega há muitos anos e que nunca teve coragem de dizer. Que sempre teve um sentimento por mim e que gostaria muito de saber se eu teria coragem de ter um envolvimento com a pessoa. Eu fiquei completamente apavorada, completamente congelada, porque na minha cabeça, colocar os meus amigos e o meu ciclo íntimo em opção de relacionamento não é uma coisa que eu faço, tá? Eu tenho muito nervoso da ideia disso, independente do sexo da pessoa, independente do grau de amizade, se é uma amizade de 1000 anos, ou se é uma amizade nova na minha vida, eu não consigo fazer isso. Eu tenho muito medo. E pode ser até uma coisa estranha ou possessiva, mas eu acho que se eu te coloco na minha caixinha de amizade, é porque você tem um valor, assim, inestimável e eu tenho medo de te perder. Eu sou esse nível de pessoa. Eu tenho medo de perder a amizade, eu tenho medo de dar ruim em alguma parte, de se relacionar, de ficar, que seja, e aí dar ruim e dar errado em algum ponto, e eu perder você. Então eu prefiro ser seu amigo pra sempre. A pessoa deixou bem claro que nós poderíamos continuar sendo amigos se eu dissesse que não. Mas ao mesmo tempo, eu senti que no momento em que eu falasse o que eu precisava falar, nunca mais seria a mesma coisa. E foi exatamente o que aconteceu. Eu falei com a pessoa que eu, infelizmente, não teria como fazer isso. Eu não tenho psicológico para viver isso, sendo a pessoa quem é e tendo tudo o que eu já vivi com essa pessoa, todas as histórias e todo o nível de realmente amizade que eu tenho com essa pessoa seria impossível. Eu nunca vi essa pessoa com os mesmos olhos que essa pessoa me viu e eu, como uma pessoa sincera que sempre fui, precisava dizer isso. Eu nunca te vi com esses olhos. Pelo contrário, o respeito que eu tenho e a caixinha que você tem na minha vida é tão bem específica, tão bem posicionada, que se eu fizesse isso, eu trairia não só a mim mesma, como a você. Porque eu te colocaria na posição de ser alguém que eu ia usar. E eu especifiquei tudo pra pessoa. Foi uma conversa muito esquisita, não tem outra palavra. Foi uma conversa extremamente esquisita. E contando aqui, eu fico pensando que eu não sei se eu vou postar esse vídeo, e eu fico pensando também que seria mais fácil que fosse uma mentira. Seria mais fácil que eu não tivesse vivido isso. Mas infelizmente foi uma verdade. Os dias vêm passando e essa pessoa vem tentando contato comigo das formas mais aleatórias possíveis, porque sentiu que as coisas nunca mais vão ser iguais. E quando eu digo isso, eu digo com um certo pesar, porque era uma das amizades mais lindas que eu já tive na minha vida. Era uma amizade de coisas de outra, sei lá, outra história, outra vida, escrito de uma forma que eu nunca vivi nada igual. Eu acho que independente do sexo da pessoa, independente. Eu acho que esse vídeo conseguiu ficar bem velado, então não dá pra saber qual o sexo da pessoa. Independente da escolha de vida, independente da história e da família que essa pessoa já teve, e a tentativa de uma segunda família que essa pessoa já teve, não é sobre nada disso, tá? Não é sobre nada disso. É sobre sentir o peso que a pessoa sobrepôs em mim. Você sempre foi alguém na minha vida a mais especial, desde antes do meu primeiro relacionamento. Eu te vi criar um relacionamento com uma pessoa que eu não gosto, que eu não me sentia confortável em ver, e todas as palavras. Eu tenho print da conversa, mas assim, eu acho que não vale a pena expor. Mas se eu me sentisse confortável, eu colocaria pelo menos algumas coisas, porque com o decorrer dos dias, essa pessoa acabou me mandando outras mensagens que me deixou num lugar muito sugestivo, onde essa pessoa me oferecia coisas, sabe? E eu me senti usada e um pouco numa tentativa de ser comprada. E isso me deixou ainda mais incomodada. Os dias vêm passando e ontem foi o último contato que eu tive com essa pessoa, né, mais recente. Onde essa pessoa se ofereceu pra gente se encontrar, comer alguma coisa, pra ver se a gente conversava, mas eu confesso que eu ainda não me sinto pronta pra conversar pessoalmente. Sim, toda essa conversa foi pelo WhatsApp, e sim, foi muito estranho. Também, sim, é uma história real, e sim, é uma história minha. Por mais doído que seja dizer isso. É que se eu contasse mais detalhes, eu sinto que outras pessoas poderiam saber quem é, e eu não me sinto confortável em colocar a pessoa nessa situação. A militar é uma pessoa tão boa, entendeu? Ou militar, a militar, não importa o adjetivo usado, é uma pessoa tão boa que não merece viver isso, mas ao mesmo tempo eu sinto que esse quadro é exatamente pra isso, para falar um pouco da verdade, um pouco da loucura que pode acontecer. Mas eu queria deixar essa pergunta aqui no final. E você? Se alguém da sua vida íntima, que não tem um relacionamento com você, se declarasse pra você hoje, como você reagiria com isso? Sei lá, pra mim é esquisito.